Seja bem-vindo, nosso primeiro convidado de hoje é Edson Soares, cineasta potiguar, ao nosso boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que acompanham a Band. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria de saber detalhes sobre esse Cinefest, né, que vai ter inclusive a exposição do longa-metragem, que é o Nova Amsterdã. Pois é, hoje começa, Robson, a mostra competitiva do Cinefest RN, o Festival de Cinema do Rio Grande do Norte. É a primeira edição do Cinefest RN. As mostras, o festival na verdade acontece desde o dia 10. Nós já estivemos na Zona Norte, com 3 dias de exibições lá no cinema, no Cinépolis. Depois nós viemos aqui para a Zona Sul, com mais 3 dias de exibições no Cinépolis também. Já estivemos na Praia de Pipa no último final de semana, sexta, sábado e domingo, exibindo o filme em praça pública. E hoje começa a mostra competitiva, né, a grande competição. São 35 filmes em competição. Nossa, 35? São potiguares? 14 curtas potiguares, um longa potiguar, 12 curtas nacionais e 6 longas metragens, entre eles um potiguar, concorrendo. O meu filme Nova Amsterdã, que eu produzo já há 4 anos, finalmente está pronto, vai fazer a pré-estreia, abrindo o festival hoje à noite, lá no Cinemark. Mas ele é fora de competição, ele não compete. Que é o Nova Amsterdã. Que é o Nova Amsterdã. Mostra, inclusive, o momento da ocupação holandesa aqui no Rio Grande do Norte. Eu vi você, Detalhe inclusive... que até do ponto de vista histórico é um ponto pouco explorado, né? E tem pouca produção de pesquisa literária a respeito da presença dos holandeses aqui. Eu vi no bloco anterior você falando sobre a polêmica que existe se o Rio Grande do Norte foi... Se o Rio Grande do Norte é o marco inicial do Brasil, né? Eu particularmente acredito que sim. Eu também. Né? Até porque, Robson, há muitos fatos ainda pouco conhecidos da história do Brasil. E o próprio descobrimento do Brasil é um fato desconhecido. Primeiro porque ele só foi pesquisado, registrado, me parece que no início do Primeiro Império, quando Dom Pedro I determinou uma expedição para ir localizar o ponto inicial onde o Brasil foi descoberto. Isso quase 300 anos depois que o Brasil foi descoberto. É como se eu mandasse hoje você ir lá em Serra Negra do Norte descobrir onde eu nasci. A probabilidade de você errar é muito grande, né? Porque muita coisa mudou nos últimos anos. Então, assim, e há indícios geológicos, indícios geográficos. A carta dos mares, dos ventos, as correntes marítimas, tudo aponta que realmente a coisa começou aqui. Se você pegar uma corrente marítima e sair da ponta da África, você vai dar no Rio Grande do Norte, não tem outra. Né? Então, assim, bom, enfim, mas eu acredito particularmente, mas não pretendo mudar a história. E o meu filme... E quem sabe um próximo filme que você vai fazer sobre isso, né? Já estou me provocando aqui. Tá bom. Agora fala um pouquinho sobre o seu filme. Eu tive a ideia de fazer esse filme há muito tempo atrás, quando eu lia o material que tinha e dizia, poxa, isso dá um filme. Eu via filmes sobre outros assuntos na Europa. Temos imagens aí, né, produção? Pode falar. E eu dizia, bom, é a história do meu estado, se eu quiser fazer um filme com aventura, com ação, com tudo que tem, eu posso fazer, porque eu tenho tudo isso. E é a história do meu país. E tem E tudo feito aqui no Rio Grande do Norte, Tudo feito aqui no Rio Grande do Norte. Que legal, que bacana. Com os atores conhecidos, como Anselmo Vasconcelos, Leonardo Midiorin, a Joana Fon, que está aí, Anselmo Vasconcelos... mas os atores locais também, a grande maioria, mais de 40 atores são locais, são do Rio Grande do Norte. Né? E o filme levou um tempo para produzir, né? Hoje nós vamos fazer a pré-estreia, mas se você me perguntar, e o filme está tudo ok? Não, ainda tem coisa para fazer, mas nós tínhamos que estrear. Né? O filme precisava estrear. Se você não dá um passo, você não termina nunca. Né? O filme entra em circuito em maio. Nós ainda estamos retocando o filme, mas chegou o dia dele ser mostrado. As pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre esse filme, os atores que participaram. Para você ter uma ideia, esse filme tem mais de 300 figurantes, não todos de uma vez. Mas ao longo da produção a gente contratou mais de 300 figurantes, são 40 atores, 13 atores nacionalmente conhecidos, que têm um currículo como Paulo César Pereio, Joana Fon, Anselmo Vasconcelos, Ítala Nandi, Cristina Prochaska, André de Mauro, Charles Paravente, etc. E do ponto de vista do conteúdo do filme, o que é mais importante, que está presente nesse roteiro, que você quer que as pessoas que assistam saiam com essa marca nos seus corações e mentes? A história dos mártires. O filme
conta essa história, porque a invasão holandesa, infelizmente para nós, potiguares, acabou muito mal. Por uma ótica religiosa ou mais técnica? Não, por uma ótica histórica, mas sem deixar de lado o conteúdo religioso que isso depois gerou. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dogma, com nenhuma religião. Eu tenho um compromisso com o meu espectador, de contar uma história interessante e com os fatos. Né? Era um período muito... É literalmente baseado em fatos reais ou mescla-se com ficção também? Não, um filme é um filme. Você vai ao cinema para se divertir, concorda? Eu não sou documentarista. Eu sou formado em jornalismo e me tornei produtor audiovisual porque amo o cinema. Eu não sou historiador, não sou antropólogo, nem sou sociólogo. Portanto, não tenho nenhuma pretensão de fazer nem sociologia, nem antropologia, nem história. Portanto, meu filme não é um documentário. É uma ficção, tem uma história de amor e como pano de fundo, eu me baseio em fatos reais, documentados por Câmara Cascudo, por Hélio Galvão, etc., pelos historiadores. São referências para trazer esse pano de fundo. E, às vezes, durante a narrativa do filme, da história ficcional que existe, eu puxo a história para primeiro plano. Então, assim... A história é narrada através de um casal que passou por todo esse período turbulento da história do Rio Grande do Norte. Um casal fictício chamado Bernarda e Rafael, dois jovens que se apaixonam no meio da guerra. Agora, tem a figura de Jacob Rabi, um alemão contratado pela Companhia das Índias Ocidentais, que veio a serviço dos holandeses para manter contato com os índios, puxar os índios para o lado dos holandeses. É romance com realidade, todo jeito. Jacob Rabi está lá, vivido por Anselmo Vasconcelos. É fato. Os holandeses invadiram o Rio Grande do Norte? Sim, é fato. Os holandeses massacraram? Sim, é fato. Os holandeses tentaram converter a população à sua religião? Exato. Sim, é fato. Estava no meio disso tudo, né? Porque o nosso tempo é curto, mas no meio disso tudo estava a história da Guerra dos 30 Anos, né? Que se acabava mundialmente. E aqui o Rio Grande do Norte foi palco entre católicos e protestantes, né? Os calvinistas. Os calvinistas eram... os portugueses, junto com os espanhóis, na época as coroas estavam unidas, eram católicos. Os holandeses eram calvinistas. E ao dominarem a costa do Nordeste, quando você domina uma terra, você tem que dominar a cultura, a língua e a religião do povo. Exato. Senão você não domina a terra. Agora, Edson, eu não tenho o direito de matar a curiosidade dos meus telespectadores, então tenho que fazer com que eles assistam esse filme. Se eu começar a falar mais, aí vai perder a graça. Então, gostaria que você convidasse o pessoal, né, reforçando data, hora e local, para que as pessoas possam prestigiar essa obra fantástica e esse longa e os outros também, né? E aqui eu já deixo aqui os parabéns, rendo as homenagens justas a essa grande iniciativa que você tomou. Pois é, hoje o filme pré-estreia, né? Ele abre o festival, mas ele não termina por aí. Então, quem não puder ver o filme hoje, né? O filme estreia na segunda quinzena de maio em todos os cinemas de Natal. Que bacana. Nós vamos fazer uma festa de lançamento para os atores locais. E porque hoje nós somos convidados do festival, então não vamos poder levar todo mundo para lá. Mas em maio nós vamos fazer a nossa festa de lançamento e vai estrear em todos os cinemas do Rio Grande do Norte. Depois segue para Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bem, parabéns e sucesso. Obrigado.